Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa: bilionários não deveriam existir. E eu vou usar um assunto de estatística para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Vou falar sobre a desigualdade de Bonferroni. O Brasil tem hoje 315 bilionários que acumulam 1,9 trilhões de reais. O primeiro colocado agora é o cofundador do Facebook. Eu queria pensar um problema aqui com vocês. Suponha que 270 desses bilionários já nasceram numa família de milionários. 305 nunca precisaram trabalhar para pagar seus estudos e 300 abriram seu primeiro negócio sem precisar de nenhum dinheiro que não fosse dos seus grupos já de convivência. Entre que valores pode variar o máximo e o mínimo das pessoas que pertencem aos três grupos? Para resolver esse problema é que vai entrar o Bonferroni. Carlo Emilio Bonferroni, italiano de Bergamo, morreu em Florença aos 68 anos, conhecido em estatística por um trabalho que permite fazer a correção em comparações múltiplas e estabelecer um bom intervalo de confiança. Mas vamos lá. Vamos imaginar primeiro dois conjuntos, só com as duas primeiras características. É óbvio que o valor máximo é o menor dos dois conjuntos, no caso aqui 270. É impossível você ter mais de 270 na interseção porque é o menor dos conjuntos. Quando isso acontece, a gente vai ter a seguinte distribuição: 270 lá no meio, do lado esquerdo a gente vai ter 0, do lado direito a gente vai ter 35. E quando eu faço o total, que era 315 menos 305, eu vejo que 10 pessoas estariam fora desses dois conjuntos, o que não é nada demais. Mas para descobrir o valor mínimo, eu vou ter um pouco mais de trabalho. Eu vou começar apontando a interseção dos dois conjuntos e depois as partes que pertencem a apenas um dos dois conjuntos. Pessoal, a soma dessas três regiões não pode ultrapassar o total. Fazendo uma simplificaçãozinha e isolando a interseção, eu tenho que o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o total é menor ou igual à interseção, o que no nosso caso daria 260 pessoas. Ora, ora, ora. Nesse caso, o diagrama ficaria com 260 na interseção, o lado direito com 45, o lado esquerdo com 10, e quando você soma todo mundo, você vê que ficou com 0 do lado de fora. Então, a desigualdade de Bonferroni para dois conjuntos é exatamente essa. O número de elementos da interseção tem que estar entre a soma menos o total e o mínimo dos dois conjuntos. No nosso caso, entre 260 e 270. Pessoal, eu peço que vocês observem bem essa primeira parte da desigualdade, que o número de elementos da interseção tem que ser maior do que o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o total, que já eu vou precisar disso. Já quando? Agora. Quando eu estiver trabalhando com três conjuntos, eu vou reduzir isso para 2, fazendo entre a interseção dos dois primeiros e o terceiro conjunto. Para isso, observa que eu tenho 3 regiões e a soma delas não pode ultrapassar o total. Quando eu fizer uma pequena simplificação, eu consigo escrever que o número de elementos de A interseção B mais o número de C menos o total é menor ou igual à interseção dos 3. Beleza? Substituindo agora, no lugar da interseção de dois conjuntos, aquilo que eu tinha destacado, que é a soma dos dois menos o total, o que eu vou ter vai ser a soma dos 3
menos o total que já tinha nessa expressão e o total que veio da outra expressão. Então, o total vai ocorrer duas vezes. Isso tem que ser menor ou igual ao número de elementos da interseção dos três conjuntos. No nosso exemplo, isso fica 270 mais 305 mais 300, menos 2 vezes 315, que dá 245. Então, esse seria o valor mínimo. O valor máximo é óbvio que ainda é o menor dos três conjuntos, é o 270. Pessoal, a desigualdade de Bonferroni, portanto, ela é a soma dos elementos menos n menos uma vezes o total. Isso é menor ou igual à interseção, que por sua vez é menor que o mínimo dos três conjuntos. No nosso diagrama, a gente pode ver um outro jeito de interpretar isso. Vamos calcular todas as pessoas que estão fora dos três conjuntos. É só fazer 315 menos 270, 315 menos 305 e 315 menos 300. Eu não quero que essas pessoas estejam em nenhuma das duas interseções ou dos conjuntos sozinhos. Tá certo? Eu quero que imaginar esse grupo de pessoas, de 70 pessoas, fora desses três conjuntos. Quando isso acontecer, lá dentro, você vai ter que ter exatamente 315 menos 70. Isso é 245. Essa é a menor quantidade possível. Mas esse raciocínio não é tão simples assim como parece. Por isso, vamos olhar para esse outro exemplo aqui, onde você tem 4 condições terríveis de subsistência e vamos descobrir o número de famílias que vivem nessas 4 condições, sem água encanada, com as crianças não fazendo 3 refeições, os adultos sem emprego, carteira assinada há mais de um ano e 95% sem nenhuma outra assistência que não seja o SUS. Nesse caso, o valor máximo é 70%, que é o mínimo deles, e o valor mínimo é a soma dos 4 menos 3 vezes 100%, o que dá 20%. Parece pouco, mas cuidado que isso é muito enganador. Quando a gente cria 4 condições, é óbvio que a interseção das 4 diminui muito. Mas olha o que acontece quando você pega só 2 condições que já são muito ruins. O número de famílias entre as 2 primeiras condições varia entre 50% e 70%, o que é absurdamente alto. Essa conta que eu vou mostrar agora é bastante conhecida. Se um cara tivesse R$1 bilhão e gastasse R$1 por segundo, ele precisaria de mais de 16 milhões de minutos para gastar. 277 mil horas, 11 mil e tantos dias, 379 meses, 31 anos para gastar todo esse dinheiro. É por isso que eu te digo que eu acredito que ninguém, nem brasileiro, aliás, ninguém no mundo, deveria ser dado o direito de acumular mais de R$1 bilhão. E olha que eu estou sendo muito tolerante, porque 1 bilhão já é dinheiro demais. Mas, Raul, como é que vai ser isso? A pessoa não vai poder ter mais de 1 bilhão? Não. Enquanto tiver gente passando fome, enquanto a gente tiver uma desigualdade social como a gente tem, ou talvez nunca, as pessoas poderiam ter mais de R$1 bilhão. Mas isso as pessoas não vão querer investir. Elas estão investindo porque elas estão conseguindo essa proeza. Nada disso é trabalho, é especulação. E, Raul, como é que seria isso? Não sei. Primeiro vocês me dão um aval. Depois eu te digo como é que vai funcionar. Aliás, não sou eu que tenho que dizer como vai funcionar. É a sociedade que tem que resolver. Se vai ser taxação, se vai ser confisco, se vai ser
Ah, mas o cara vai botar no nome de outra pessoa. Tudo na vida tem um preço. Se ele fizer isso, ele está deixando alguém tomando conta de outro bilhão dele. Isso é muito perigoso. Raul, mas eu não gostei, eu fiquei chateado. Só lamento. Mas é assim que as coisas são. Ninguém vira bilionário trabalhando, só especulando, só jogando com o capital, só jogando com a política, só fazendo tudo contra o trabalhador, contra quem é mais frágil e vulnerável. Agora, se você é um bilionário e está se sentindo ameaçado, vem conversar comigo. De repente, você me convence de que eu estou errado. Ah, você não é bilionário? Você é só trouxa. Ah, entendi também. Um grande abraço.